Bom dia, boa noite. Shavuot, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é muito atual, muito interessante. Como lembrar a senha? Não é só apertar no botão, esqueceu a senha para descobrir. A questão é como a gente conseguir se logar, entrar, acessar o tesouro, o que está por trás do mundo, entender o que acontece de verdade, descobrir o código secreto. Isso é ligado com a senha. Tem uma senha no mundo. Quando a gente se liga na senha de verdade, a senha não é só como hoje em dia, porque foi descendo até chegar num ponto em que a senha é para dar o acesso à informação, a números, a banco, a dinheiro, a fundos, o que for. A senha, no fundo, é um segredo, é um código que está por trás de cada coisa. Quando você sabe a senha de verdade, você ganha o jogo. Assim como tem aquele joguinho, né, de descobrir qual é a senha para ganhar o jogo, para chegar no objetivo. O objetivo é entender o que está por trás de cada coisa. E aqui a gente vai ver que, no fundo, tem uma senha, tem uma espiritualidade, tem uma alma em cada coisa. E nessa alma, nessa parte espiritual, nessa parte da senha, do código, não tem mistura, não tem nada ruim, tudo é bom. Então, se a gente consegue acessar e se ligar e estar presente, consciente, vivendo, integrado dentro desse mundo da senha, do código, da linguagem, que é de verdade, que é de pureza, que é de santidade, então não tem confusão, não tem mistura, não tem nada ruim, é tudo bom. A gente está no projeto Likutei Sirot. Esse é o volume 29 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é a Parashat Kitetsé, é a primeira sirá de Parashat Kitetsé. Nessa Parashá, quando tem mais mitzvot em toda a Torá, uma das mitzvot que tem, no capítulo 22 do Sefer Dvarim, já quase terminando o Sefer Dvarim, o último livro da Torá, fala para não vestir shatnez, que é tzemer ufishtim yachad, que é yardav, que é lã e linho juntos, né? É uma proibição conhecida, famosa, né? Não vestir, não misturar lã com linho. Tem teste para fazer, na intertela de um paletó, de um vestido, tem misturado um com o outro, não pode, é proibido. Logo depois tem, nessa mesma parashá, nesse mesmo capítulo, no versículo seguinte, fala para fazer tzitzit, colocar cordas nas roupas masculinas que têm 4 cantos. Não pode deixar de fazer isso quando tiver uma roupa com 4 cantos. Então, logo depois da proibição de usar shatnez, que é essa mistura de lã com linho, a Torá manda usar tzitzit. Pela proximidade, o Talmud conclui que, em Evamot, que nesse caso é permitido misturar. É uma mitzvah, inclusive, na verdade. Evamot Dalet, na página 4, fala Lotil ba shatnez e Gedelim taselecha, que tem uma coisa ligada com a outra. E ela explica o que é não vestir shatnez. Como está perto uma coisa com a outra, a gente aprende que para tzitzit a mistura de lã com linho é permitido. E na verdade é uma mitzvah tassé que sobrepuja uma mitzvah que é proibitiva não fazer. Do mesmo modo, é permitido usar kilaim, que é essa mistura de elementos de classes diferentes, que geralmente é proibido pela Torá, como lã e linho, para as roupas do Cohen, pois o avnet, que é esse cinto, né, esse gartel, que é usado ritualmente, é uma das 8 roupas do Cohen Gadol, ele era feito de lã com linho. Então, é permitido nesse caso para o avnet, e que era feito de shatnez. Então a gente percebe que existem 3 tipos de kilaim, de misturas. Uma é produtos da terra, vegetais e frutas, etc., árvores. Nos animais, tá? Que é a proibição de fazer cruzamento de animais e também de botar para arar no campo um burro com um boi. E nas roupas também, que é a que a gente falou, que é não ter o shatnez, que não ter a mistura de lã com linho.
está tudo na nossa paraxá, logo em seguida, os versos seguidos, Lot Isaac Amecha, você não vai semear o seu vinhedo com kilaim, né, com essa mistura. Lot Arosh Beshor o Hamor Erdav, não vai arar junto o boi com o burro. Lot Ilbashat, você não vai vestir chás, como a gente viu na explicação anterior. Isso vai Ikra também, né, Parashat Kedoshim, no capítulo 19. Trukotat Shmiruta num verso só. Você vai respeitar as minhas leis, meus estatutos. Bem Terra Lotarbia, você não vai juntar, cruzar o seu animal, os seus animais. Você não vai fazer climb no teu campo e não vai também semear climb e também não vai vestir beged climb shatnes lo yale alecha, não vai ter sobre você esse tipo de roupa que tem mistura. Porque a Torá permitiu mistura nas roupas, tanto no trabalho no Beit HaMikdash, quanto na roupa do Kohen, quanto na mitzvah de Tzitzit. E nos outros tipos, dois tipos, né, de animais e produtos da terra, não encontramos permissões de usar nem para uma mitzvah, nem para o uso no Beit HaMikdash, para algum outro tipo de uso, além do Avnet no Kohen Gadol, que é uma roupa que pode ter mistura. Mas então a gente tem três tipos de mistura, né? Roupa, animais e produtos da terra, só roupa que pode ter essas duas exceções, para o Beit HaMikdash e para a mitzvah do Tzitzit. Tem mais uma proibição que é similar na sua qualidade de mistura, que é carne com leite. A mistura de carne com leite é proibido também pela Torá. Cada um por si só é permitido comer carne kasher e leite kasher é permitido, mas quando são misturados se transformam em algo proibido. No Mechilta, no Midrash, diz que tem uma explicação que poderia ser permitido carne com leite no Beit HaMikdash, né? Mas se aprende do começo do verso que fala sobre a proibição de não comer carne com leite, que está em Shemot, Parashat Kitissá, capítulo 23, Beit Hashem Elokecha, você vai trazer para a casa de Hashem Elokecha, que é o Beit HaMikdash, Lotevashel Gidiba Halevimon, você não vai cozinhar junto carne com leite. Então a gente vê que primeiro tem a proibição, fala sobre Beit HaMikdash, depois vai da proibição, então a gente entende que também não é permitido carne com leite no Beit HaMikdash, nos Mukdashim, como se diz nessa Sihá. Com relação à mistura de roupas, a Torá permitiu, como a gente falou, no Beit HaMikdash e no Tzitzit. Carne com leite tem uma opinião que poderia no Beit HaMikdash, mas se aprende desse verso que é proibido por causa disso, e animais e produtos da terra não tem nenhuma permissão. Então existem três tipos de categoria. Se o princípio é igual para todos, né, que não pode ter mistura, por que tem essas diferenças entre um e outro? O Ramban Narmandes explica que justamente shatnes, que é a mistura de lã com linho, que é a mistura de roupa, os sábios dizem que está ligado com Yetzer Hará, com a tentação de fazer coisas erradas. E os outros povos também, que desafiam em relação a isso, mas não desafiam com relação à mistura de animais, que eles não se incomodam, nem produtos da terra. Porque o motivo para essa proibição é oculto. Não se sabe, não dá para ver, né, abertamente essa proibição, enquanto que animais se vê abertamente. Para a terra e animais, entende-se que Hashem criou de um modo que tenha a força, né, tanto animais quanto a terra, tem a força de reproduzir, de procriar, mantendo as suas espécies, cada uma diferente, porque Hashem criou cada espécie separadamente da outra. Quando a pessoa faz uma composição que causa que mude a natureza e a forma de animais e de produtos da terra, ela acaba sugando um ao outro, acaba mexendo numa sebereshit, como foi a criação do mundo, que foi cada min beminehen, cada tipo, família, categoria separada da outra. Esse vegetal e é esse vegetal separadamente, com esse outro vegetal separadamente. Cada animal é um, não tem cruzamento de cavalo com burro, com mula,
com burrinha, etc. Então, para animais é proibido tanto cruzar espécies como trabalharem juntos, porque se sabe que se botar para trabalhar junto, depois vão se alimentar juntos e vai acabar gerando o cruzamento das espécies, que é proibido porque muda, perverte como vai se reproduzir e procriar as espécies, criando espécies novas, que não são aquelas que foram definidas por Hashem nos stages da criação, cada uma separadamente da outra. Nas misturas de animais e produtos da terra, altera também a força de criar, mudando o fundamento de como é cada espécie separadamente. Com relação a roupas, não muda a essência nem da lã nem do linho. É só externo, continuam iguais e daria até para se separar. Percebemos então que carne e leite é um intermediário entre os outros dois tipos de mistura. Porque, primeiro, ela é como os animais que não influencia a força de reproduzir por gerações. Desculpa, ela não é como os animais, porque ela não influencia como vai ser a reprodução das gerações que tem nos animais, né? Só muda a solidariedade material, que se misturaram a carne com o leite. Mas, por outro lado, não é igual ao chátnez, a lã e o linho, quando se misturam, porque quando mistura, e é através do cozimento, que é a definição pela Torá, tem uma mistura decisiva entre os dois elementos. Então, no cozimento, definitivamente, a carne passa a ter o gosto do leite, a leite do gosto da carne, e vice-versa. Então, é diferente da lã e linho. Tá? Então, assim como a conserva também, que é um tipo similar ao cozimento, a mesma coisa, e por isso que não é proibido pela Torá, mas também tem essa mistura definitiva do gosto que tem no resultado. Por isso, o Rabi Levi considera suficiente meio quesait de cada elemento de carne e leite para ser proibido, porque eles se juntam, fica uma coisa só. Então, quando geram, né, uma coisa só de um quesait, que é a medida mínima para ter a proibição, ele já está proibido e não tem como reverter. O Rabbeinu Berra explica que a mistura acontece, agora a gente vai chegar na senha, na parte espiritual, na alma que tem em cada coisa. Que essa mistura também acontece nos gêneros celestiais. Na verdade, começa lá em cima. A gente lá tem a matriz do que vai chegar aqui embaixo, lá nos gêneros celestiais. Então, e lá em cima está ligado, essa mistura está ligado com o atributo de bondade com o de severidade. E quando acontece aqui embaixo, não sobe bem, porque está juntando coisas que estão separadas, que é a bondade com a severidade. Elas são opostas, são contrárias. Quando vemos a mistura de dois opostos, tem um lado positivo, da paz. E é o propósito de toda a Torá, trazer a paz entre coisas que são antagônicas, que são até mesmo como homem e mulher, são diferentes. Quando tem a paz entre mulher, é uma paz muito forte, porque são dois elementos que não batem, não combinam, em princípio. E também é um dos princípios divinos do nosso serviço, que é chegar na itkalelut das midot, a gente conseguir juntar, temperar, ter as duas coisas, tanto bondade quanto severidade. Ser flexível como uma vara e não duro como o cedro, que está ligado a essa integração das qualidades que a gente tem que ter, tanto bondade quanto severidade. Então, qual é o problema de misturar as midot? Misturar severidade com bondade. Na Kedushá, que é onde está a senha, o espírito, a alma de cada coisa, tudo é de um tipo só, que se anula e se curva para Hashem. Então não tem esse problema. No serviço divino encontramos qualidades opostas que se unem. Isso é bom, como a gente tem na mitzvah no Shema Israel, Parashat Va'etchanan, Ve'avta et Hashem Eloker. Você vai amar Hashem, que é Eloker, está ligado com o Deus da severidade. Se junta amor com temor. Mas só em Hashem isso pode conviver. Quando chega aqui embaixo, nos assuntos do mundo, cada qualidade está no máximo e não deixa a existência da outra. Tem um conflito entre qualidades opostas. Então, quando se juntam, é uma mistura sem se anular uma para a outra. Né? Como a gente vê em Iov, que lá em cima tem o verso Oseh Shalom Bimrav, faz a paz lá em cima, como tem Michael, que é o Sar, o ministro da água, e Gavel, que é o ministro do fogo,
que eles se juntam e um não apaga o outro, nem faz evaporar. Não se contradizem, porque os dois estão anulados para Hashem. Como tem a água com o fogo, que tem uma panela que faz com que um não apague, não acabe com o outro. Então, mal comparando. Então, quando tem mistura aqui embaixo, tem algumas possibilidades. Um anula o outro. Ou fazem as pazes. 2, cada um fica na sua força, na sua potência, e quando se juntam, tem briga, porque não se bicam. Nos animais e produtos da terra, gera uma criatura estranha, diferente da que eram os pais. Então, um anula o outro. Não é mais um cavalo, nem um jumento. Passa a ser uma mula, que não se reproduz, não consegue gerar e continuar. Nas roupas é o contrário. Não se juntam, geram separação e discussão. Não se batem e um não anula o outro. Cada um continua separado mesmo junto. Terminando, agora podemos entender com relação às roupas que não tem mistura e proibição no Beit HaMikdash nem na Mitzvah Tzitzit, porque eles estão ligados com a senha, eles estão com a alma. As roupas, quando está no Beit HaMikdash e para a mitzvah, uma mitzvah como Tzitzit, que são assuntos de santidade, essa mistura não cria antagonismo, não tem separação e discussão. Pelo contrário, gera paz e união, como a gente falou. Com relação aos produtos da terra e de animais, que a mistura gera perversão da ordem natural, diferentemente de como Hashem criou o mundo, né? Como a ordem que foi pré-definida de reprodução, isso passa a ser proibido, porque anula essa separação, que não pode gerar coisas diferentes da natureza que Hashem definiu para o mundo. No caso de carne com leite, que é um intermediário, tem uma opinião que poderia ser permitido no Beit HaMikdash, mas como parece com a mistura que gera mudanças, então fica proibido também, porque a gente não quer briga, nem discussão, nem antagonismo numa mistura aqui nesse mundo. Concluindo, Rabbeinu Bechai fala que no futuro que está por vir, com a chegada de Mashiach, que é iminente, que agora já, essa proibição será anulada, como os anjos que na época, com Avraham Avinu, eles comeram carne com leite, né, quando eles estiveram com Avraham. Então, podia, se a gente está nesse nível tão elevado. Nesse mundo, nesse tempo, só vemos a parte material, externa, onde tem essa mistura, sem a senha, que cria o conflito. E a Torá foi dada para esse mundo, então aqui fica proibido. Mas como está escrito em Yeshayahu, no capítulo 40, versículo 8, Venigla kevod Hashem, que Hashem vai se revelar, verou kol basar, e todo mundo vai ver a senha, o que está por trás da alma de cada coisa, a força de Hashem, que dá vida para tudo. Verou kol basar e Ardav, a gente vai ver junto, essa união, que Pi Hashem Diber, que foi a boca de Hashem, que dá o código, a linguagem, para que o mundo exista, e que a santidade não tem esses conflitos, não tem um anulando o outro, e tem paz, que se agora já com Mashiach, não. Amém.